Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes. Nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios sobre logaritmos. Exercícios que exigirão de vocês aí, que exigem, né, de nós que estamos resolvendo, é o conhecimento sobre a definição de logaritmos, as consequências da definição, funções logarítmicas, algumas propriedades operatórias também, né, do uso de logaritmos, certo? Então vamos lá. Primeira questão pergunta qual o valor das expressões numéricas estão aqui nas letras A e B. Na letra A, nós temos essa expressão aqui. Nessa expressão numérica, para descobrirmos o valor final dela, nós precisamos da definição de logaritmos e de algumas consequências da definição, certo? Por exemplo, aqui nós temos o log de 32 na base 2. Com a definição de logaritmos, nós conseguimos descobrir o valor desse logaritmo, né? O que é um logaritmo? Recordando rapidamente com vocês. É o expoente que deve ser colocado em cima desse número aqui, que está na base do logaritmo, para que o resultado seja esse número que está aqui, que a gente chama de logaritmando. Em outras palavras, 2 elevado a quanto tem como resultado 32? Bom, essa resposta é simples, né? 5. 2 elevado a 5 dá 32. Então, o log de 32 na base 2 é igual a 5. Para essa expressão que está aqui no meio, nós utilizamos uma das consequências da definição, né? Que é aquela que diz que quando você tem uma potência e no expoente dessa potência você tem um logaritmo e a base desse logaritmo coincide com a base da potência, o resultado dessa potência é b. Então, nesse caso aqui, ó, na base do expoente, da potência nós temos 3, a base do logaritmo que está no expoente é 3 também. Então, o resultado aqui desse logaritmo é 7, que seria o logaritmando, tá certo? Então, o valor aqui de 3 elevado ao log de 7 na base 3 é 7. Beleza. Para esse último logaritmo que aparece aqui em cima, qual é o expoente que eu tenho que colocar em cima do 6 para que o resultado seja o mesmo 6? Bom, o expoente deve ser 1. Então, esse é o valor do logaritmo, tá certo? E aqui embaixo, nós temos o log de 1000. Toda vez que não aparece a base, é porque tem um número 10 aqui, né? A base é 10, logaritmo decimal. Então, 10 elevado a quanto dá 1000? Bom, 10 elevado a 3. Então, o valor desse logaritmo aqui é 3. Pronto, pessoal. Agora é só juntar as informações para dar a resposta, né? Então, nós temos ó, o log de 32 na base 2 foi 5, mais 3 elevado ao log de 7 na base 3. Deu 7, menos, só estou seguindo aqui ó, os sinais da expressão, certo? Mais e depois menos. Log de 6 na base 6 deu 1. Pronto. Sobre o log de 1000 na base 3, desculpa, isso, log de 1000 na base 10, o resultado é 3. Então, está aqui, 3. Então, o valor final, 5 mais 7, 12, menos 1, 11. Então, ficou 11 terços. Esse é o resultado aí para essa expressão, certo? Na letra B dessa questão, nós temos uma expressão parecida, envolve uma potência com expoente negativo e alguns logaritmos, né? Aí, beleza. Para a gente resolver essa questão, pessoal, é conveniente a gente organizar esses números que aparecem aqui envolvidos nesse logaritmo. Por exemplo, raiz cúbica de 100. Bom, nós sabemos que 100 é o mesmo que 10 ao quadrado, né? E a gente lembra que quando você tem uma raiz, na verdade, essa raiz é uma potência com expoente fracionário, né? Então, por exemplo, raiz enésima de a elevado a m. Isso aqui é o mesmo, ou seja, é igual a elevado a m sobre n. Aqui a gente usa a mesma ideia. Então, raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 10 ao quadrado. É a mesma coisa que 10 elevado a 2 terços. Tá certo? Então, no lugar de raiz cúbica de 100, nós consideramos 10 elevado a 2 terços. Por quê? Porque o cálculo do logaritmo fica bem mais fácil. Quanto é que vai dar esse logaritmo? Já colocando aqui o resultado, né? Qual é o expoente que eu tenho que colocar em cima do 10, que é a base aqui desse logaritmo, para que o resultado seja 10 elevado a 2 terços? Bom, o expoente tem que ser 2 terços. Então, o valor desse logaritmo aqui é 2 terços, certo? Aí mais, vamos olhar agora para esse logaritmo aqui.
No lugar de 0,25, pessoal, olha, 0,25, esse número decimal, ele é igual a 25 sobre 100. Por quê? Porque você tem duas casas decimais, então esse número decimal aqui é oriundo de uma divisão por 100, certo? A quantidade de zeros aqui, que vão aparecer aqui embaixo, coincide com a quantidade de casas decimais. Como são duas, você vai ter dois zeros aqui, vai ser uma divisão por 100. Se você faz uma simplificação aqui, essa fração dá para dividir por 25 em cima e embaixo. Você vai ter como resultado 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. Então, 0,25 é o mesmo que 1 quarto. E 4, vocês sabem que é o mesmo que 2 ao quadrado, né? Então, isso aqui seria 1 sobre 2 ao quadrado. Tá certo? Invertendo aqui essa fração, pessoal, invertendo a posição, nós teríamos 2 elevado a menos 2, né? Toda vez que inverte a base, o expoente muda de sinal. Então, era 2 positivo, ficou 2 negativo aqui. Então, no lugar aqui de 0,25, nós podemos escrever 2 elevado a menos 2. Tá certo? É a mesma coisa. Por que a gente escreve assim? Porque agora fica fácil de calcular o logaritmo, né? Qual é o expoente que eu tenho que colocar em cima desse 2, que é a base, para que o resultado seja 2 elevado a menos 2? Bom, o expoente tem que ser menos 2, tá certo? Então, aqui tem que ser menos 2. Pronto. Lembra que isso tudo aqui está elevado a esse menos 2 que está fora do parêntese, certo? Beleza. Bom, continuando, precisamos juntar essa fração com esse número inteiro, né? Uma forma prática de você fazer isso é fazer essa conta. Você vai pegar o 3, multiplicar por menos 2, e o resultado você vai somar com 2, tá certo? Então, vai ficar 3 vezes menos 2, menos 6 mais 2, menos 4, certo? Então, ficou aqui, ó, menos 4, e repete a parte de baixo, repete o denominador, é menos 4 terços. Menos 4 terços elevado aqui a esse menos 2 que está fora do parêntese, certo? Beleza. Para resolver essa potência, que é para concluir o problema, nós precisamos levar em consideração que o expoente é negativo. Então, nesse caso, precisamos inverter a base. Então, vai ficar assim, ó, menos, o sinal não muda, certo? O 3 que estava embaixo vai para cima e o 4 que estava em cima vem para baixo. Então, ficou 3 quartos. Esse 2 que era negativo ficou positivo, certo? E aí agora é uma potência normal, né? Menos 3 quartos ao quadrado é menos 3 quartos vezes menos 3 quartos, é menos por menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Então, o resultado aí é 9 sobre 16. Certo, pessoal? Pronto, com isso a gente conclui aí esse primeiro vídeo com a resolução de alguns exercícios sobre logaritmos, tá certo? Tem uma segunda parte aí, fiquem atentos. Valeu, pessoal, até a próxima.